Começa agora mais uma edição do programa Magna Vita, o nosso programa hoje direto de Brasília. Nosso programa pela sua TV Brasília, pela Rede TV, hoje direto do CRU. Trata-se de um restaurante que é o co-irmão do Olive, o irmão mais novo do Olive. Nós estamos gravando esse programa em ritmo de noite de Brasília, essa noite que transforma Brasília num dos maiores centros gastronômicos do país. E ao meu lado, nessa casa que é do nosso Rodrigo Freire, que é o Rodrigo, é o presidente da Brasel, nós temos o presidente nacional dessa entidade. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cuida dos empresários da alimentação fora do lar. O Paulo Sobucci Júnior é membro do Conselho Nacional de Turismo, é um especialista, é uma liderança do setor do turismo, mas principalmente do setor da alimentação fora do lar. Paulo, nós estamos gravando aqui na véspera do programa, numa terça-feira. Eu esperava ter uma gravação tranquila, chegar, encontrar um restaurante vazio, encontrar uma casa que nós não íamos perturbar tanto a gravação como uma gravação feita numa noite, mas numa terça-feira, casa lotada. Eu pergunto a você, cadê a crise? Porque quando você tem um movimento como esse, em plena terça-feira, você demonstra que esse setor é um setor que gera emprego, está pujante e está aí reagindo ao setor da crise, ao momento da crise, né? Gravita, verdadeiramente temos uma noite especial aqui no Oliver e no CRU anexo, né? Mas isso é também fruto de um trabalho competente, exercido, que não é uma regra para todos, né? A crise existe, ela está aí, tem gente saindo melhor nela, tem gente saindo pior. O fato é que a gente tem hoje um mercado que o cliente demanda criatividade, inovação, e ele está buscando pagar menos, né? Então isso favorece muitas vezes quem gasta menos, a casa que tem custos menores. Então tem gente crescendo, mas tem gente sofrendo na crise. Felizmente o Oliver e o CRU estão um sucesso hoje e todos os dias. Agora é uma equação qualidade-preço hoje. Hoje o cliente está olhando muito isso, né? E o empresário ele tem que ser inovador, como você falou. Ele tem que procurar surpreender o cliente e oferecer mais, uma sensação que está oferecendo mais do que ele está pagando, não? O cliente, realmente sempre o cliente de bar e restaurante demandou muita criatividade, muita mudança. É um cliente exigente cada vez mais no Brasil. Mas na crise isso torna-se mais intenso. Agora o grande desafio nosso hoje é trazer um prato, um custo de produto que ajuste a um bolso mais apertado, mesmo aqueles que não estão desempregados, que não estão vivendo um problema, está todo mundo tentando gastar um pouco mais. E isso, obviamente, é um desafio para o restaurante criar essa opção. E alguns não conseguem. E aí você tem esse cliente migrando para restaurantes mais baixos, preços mais baixos. Ou seja, há uma grande movimentação do cliente. Diferentemente de outras crises, o cliente não ficou em casa. Ele continua saindo, porque isso se incorporou ao hábito de consumo dele, né, ao estilo de vida. Ninguém mais tem empregada doméstica, mas ele está buscando opções mais baratas. Agora é um setor que gera emprego. Você vê a quantidade de profissionais trabalhando numa noite de terça-feira aqui. É um setor que gera cada vez mais mão de obra especializada. Daqui a pouco nós vamos mostrar que nesse restaurante você tem um chefe de cozinha que foi considerado um dos melhores de Brasília e também um sommelier considerado revelação dos melhores de Brasília. Essa mágica de você ter na prestação de serviço profissionais qualificados, tem que ter dedo bom para escolher os profissionais? Não há dúvida, especialmente num Brasil carente de qualificação, né? Nós temos uma legislação, por exemplo, que não permite o trabalho intermitente, que é a contratação por hora com jornada móvel. Isso afasta o jovem que está na escola, o jovem mais qualificado. E fica aquele jovem universitário que lá fora, quando está estudando no exterior, consegue suprir as suas necessidades nesse tipo de absorção de mão de obra, e que no Brasil ele tem as portas fechadas, né? Lamentavelmente, em toda a Europa, em toda a América do Sul, do Norte, todos os países do Ocidente, nós temos essa legislação e faz com que o serviço do setor melhore, porque o estudante normalmente é melhor qualificado. O estudante universitário, universitário e mesmo até dependendo do horário, até a partir dos 16 anos, né? E isso permite que você traga uma mão de obra melhor para os restaurantes. Claro que quando você vem numa casa maravilhosa dessa aqui, com todo o cuidado que o CRU tem com sua equipe, né? Você citou aí 2 campeões, né? Tanto o chefe quanto o sommelier, mas o fato é que aqui tem muito esforço
para preparar essas pessoas que poderiam vir com uma qualificação melhor. Nós estamos gravando essa entrevista aqui num clima, está aqui um carpaccio, daqui a pouco vão trazer o vinho para a gente. Estamos levando o telespectador a compartilhar esse clima aqui do Cru, nesse programa, principalmente essa exibição noturna do programa. Mas eu queria falar sobre seriedade. Aí, uma família comemorando aniversário do lado. Ou seja, eu queria falar da seriedade do que está atrás desse business. O abastecimento que é feito na cozinha, geração de emprego, o abastecimento, a qualidade dos insumos que são absorvidos. Me dá uns números do seu setor, alimentação fora do lar. Nós temos aqui um lado lúdico, beleza, iluminação, ali um jazz, um sax tocando, mas por trás disso tudo tem um grande negócio. Vamos compartilhar com o telespectador o que está por trás desse business. Na verdade, nós temos aqui uma atividade econômica essencial para o país. O setor maior empregador, né, com mais de 6 milhões de empregos, absorve mão de obra qualificada, mas também a de baixa qualificação, promove alegria. Nós estamos aqui, né, com a família comemorando aniversário e representa hoje quase 3% do PIB brasileiro. Ou seja, repete isso. Quase 3% de toda a riqueza que é gerada no país passa pelo setor. E no caso do turismo, 1/3 de toda a riqueza que gera no turismo é no setor de bares e restaurantes. É uma atividade importante, mas ainda pouco conhecida nessa dimensão pela sociedade, né? E carente de apoio para se desenvolver melhor e principalmente para ser uma atividade que você possa exercer no longo prazo. Muitas empresas com qualidade de produtos, de cardápio e de serviço, às vezes não prosperam porque encontram um ambiente regulatório hostil ou pouco adequado para o sucesso. E aí que entra a Brasel, promovendo essas bandeiras, a defesa dessas bandeiras, porque uma entidade que se profissionalizou, a Brasel foi uma das primeiras entidades do segmento do turismo, entidades de classe, a se profissionalizar na gestão, a estabelecer a geração de estudos, participando ativamente não apenas na área do turismo, mas em outros segmentos da economia, de mesas de agro com o poder público. É importante, então, que a entidade assuma a paternidade dessas bandeiras do pequeno e médio empresário do setor da alimentação? Com certeza. Primeiro, há pouco tempo atrás, você conhece, na verdade vai uma década, né? Até por uma iniciativa do Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e o SEBRAE, nós fizemos um grande esforço nacional para valorizar e promover a gastronomia brasileira. O Festival Brasil Sabor, que você conhece e sempre apoiou, chegou com esse objetivo, numa época em que você ia a todos os restaurantes no Brasil, você só encontrava pratos com nomes franceses, os nossos ingredientes estavam distantes. Depois nós fizemos um esforço grande com a turma da cachaça para promover essa bebida genuinamente brasileira. E nos últimos anos estamos trabalhando muito próximo do vinho brasileiro, com o IBRAVIN, Instituto Brasileiro do Vinho. Ou seja, nós, ao desenvolvermos a atividade, nós estamos promovendo toda uma cadeia de produtos e serviços brasileiros. Há pouco estávamos lá falando de uma grande oportunidade de promover o suíno brasileiro. Então, assim, é uma cadeia, é uma oportunidade e toda essa profissionalização que a Brasel conquistou, ela fez também ao estabelecer parcerias. Então, sempre pensando na cadeia e pensando na cadeia produtiva e pensando em agregar valor, partilhar todo esse conhecimento. Nós vamos, daqui a pouco, receber aqui a visita do sommelier das duas casas, tanto do Cru como o do Oliver, e vamos mergulhar aqui no mundo do vinho. E eu deixo aqui, depois dessa degustação que vamos ver, da abertura de uma garrafa aqui, desse ritual que faz parte da questão do ritual da bebida, do culto ao vinho, eu quero falar com você com relação à liberdade individual. Sobretudo a questão do livre-arbítrio com relação à lei seca, com relação a medidas que acabam cerceando o direito individual. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos agora degustar e ver esse ritual do vinho aqui direto do Cru, direto do irmão mais novo do Oliver aqui na capital federal. Voltamos daqui a pouco.
o programa Magraveta em ritmo de Oliver, em ritmo de cru, o irmão mais novo desse restaurante Oliver, desse complexo gastronômico aqui em Brasília, aqui ao lado do Clube de Golfe. E o papo hoje é sério, nós estamos aqui vivenciando uma noite de uma terça-feira, quando estamos gravando o restaurante, casa completamente lotada, mostrando a força desse setor. E eu deixei para conversar agora com o Paulo Nilson Musso, que é o presidente da Abrazel, o presidente nacional dessa entidade, que reúne todos os restaurantes e bares do Brasil, sobre liberdade individual. A questão da lei seca. Até que ponto a lei seca impactou a sua atividade econômica, Paulo? E fala um pouco desse conceito de liberdade individual que você tanto defendeu. Magraveta, a lei seca, ela teve um impacto importante nos primeiros meses sobre restaurantes e com a Blitz, inclusive Blitz que são inconstitucionais, né? Você não pode restringir o direito de ir e vir, o brasileiro pouco sabe dessas restrições, mas o pior da lei seca é que ela traz um grande prejuízo à sociedade. A lei, ao vir com a restrição zero para o álcool, ela transformou, e por sinal, é o único país do Ocidente com essa restrição zero. Em toda a Europa você pode tomar 2, 3 taças de vinho, nos Estados Unidos você chega a 4, mas essa lei transformou a grande maioria do cidadão adulto em criminoso. Em algum momento de suas vidas, nos últimos 10 anos que a lei já praticamente vigora, alguns de nós já tomou uma bebida e dirigiu. Então, uma lei que criminaliza em massa, criminaliza o grosso da sociedade, é uma lei ruim. E essa lei ruim, ela, do jeito que ela foi, ela acaba sendo uma invasão dos nossos direitos individuais. Ela invade um direito porque se o cidadão pode beber responsavelmente em todo lugar do mundo, e aqui podia, e assim fomos criados, não há por que subitamente algum legislador achar que nós passamos a ser um cidadão de segunda categoria com relação a esse assunto. E o brasileiro tem sido vítima de várias dessas invasões de direitos individuais. Então, mas esse direito também é um direito comercial. Nós precisamos ter respeitado no Brasil. Na vida inteira nós montamos negócio em cima de uma estrutura. Então nós temos hoje um cidadão que se marginaliza, fica criminoso porque toma uma taça de vinho e dirige, mas você tem um restaurante... Mas existe, cientificamente falando, um limite aceitável da dosagem do álcool no organismo da pessoa? Isso muda de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa, mas no mundo há uma experiência, né? Há um corte. Como eu te disse, na Europa, um pouco mais conservador, permite 2 a 3 taças. E é 0,3, né? Na Europa? Lá 6 gramas. 0,6. Já nos Estados Unidos, um pouco mais liberal, vai a 0,8. Nenhum desses números é preciso para um determinado indivíduo. Mas a grande maioria dos indivíduos, ou quase totalidade, tem efeitos... E por que radicalizou no Brasil? Na minha opinião, primeiro que no Brasil um monte de coisa é feita sem pensar. Segundo que houve uma grande convulsão nacional em torno do tema. O brasileiro tem sentido falência de potência, né? Nós temos problemas de serviços públicos que não funcionam bem, a gente tem problema de corrupção, a gente tem problema que não consegue resolver o problema da educação. Então o brasileiro, quando chegou lá um grupo de deputados, que inclusive eu tive a oportunidade de perguntar a uma delas qual foi o critério adotado, por que 0? Ela falou assim, porque resolveu, alguém propôs 0. Não houve um estudo, não houve nada. E o brasileiro abraçou aquilo no primeiro momento. Mas isso salvou vidas ou isso efetivamente gerou desemprego? Olha, primeiro vamos deixar claro, a lei não mudou nada para quem bebe em excesso. A lei para quem bebe 5, 6, 7 doses continua a mesma. Essa pessoa continua sujeita às mesmas penas, etc. O que a lei fez foi mudar para quem bebia moderadamente, para quem bebia 1, 2, 3 taças de vinho ou de uísque. Então, o que a gente pode dizer é que ela tem sim um fator importante de trazer o debate, sensibilizar para a importância de não associar álcool em excesso com direção, mas no fundo, do seu ponto de vista... É uma invasão do direito individual, principalmente quando se tem como paradigma o que se faz no resto do mundo, não? Com certeza. E uma coisa, por exemplo, a tão temida Blitz. Não existe Blitz fora do Brasil. A Blitz, inclusive a Abrazel tem uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, a Blitz ela restringe o seu direito de ir e vir. Você não encontrará nos Estados Unidos, você vê no filme, você só para uma pessoa,
se ela estiver dirigindo em alta velocidade, direção perigosa, zigue-zague. Você nunca vai encontrar uma blitz que para qualquer cidadão para ver se ele bebeu álcool ou não, fazer bafômetro. Isso é uma invasão terrível, um direito constitucional. Só que nós estamos aqui no Brasil aceitando coisas que no mundo... Mas é a mesma coisa para o fumante? A mesma coisa com relação ao cigarro? Na Também. questão do direito individual? Também. O cigarro é uma outra polêmica complexa, né? Existem algumas afirmações aí, não acompanhei muito o assunto, que tem mais de 20 anos que os que combatem o uso do cigarro falam que tem 200 mil mortes por ano. Tem cada vez menos gente fumando no Brasil e os números não mudam. Apresentam dados fumante passivo, que são todos muito questionáveis. Agora, o que não dá é para acreditar nos excessos da lei. Por exemplo, a lei brasileira veio proibindo você fumar debaixo de um toldo na praia. Não, e ignorando toda uma cadeia produtiva ligada ao tabaco, principalmente em estados como o Rio Grande do Sul, e que tem uma geração de empregos, uma geração de produção que mantém famílias e famílias. Exato, e indo a extremos. Você vai, por exemplo, numa varanda aberta, sem teto, sem nada, apenas com cerquinho em volta, a lei não permite, porque diz que está cercado. Então, assim, há uma intolerância, há uma legislação fora dos padrões mundiais, há uma legislação, isso para o cigarro, para a lei seca e para tantas outras, né? A própria Anvisa, outro dia, há pouco tempo atrás, teve a polêmica, ela queria proibir que você usasse remédio para emagrecer. Daqui a pouquinho alguém vai me dizer que eu não posso comer o torresmo porque me faz mal. A gente precisa respeitar no Brasil mais o domínio da pessoa sobre si mesmo, né? Posição corajosa e posição corajosa que eu compartilho na necessidade de você ter, e sobretudo, o direito individual respeitado, mas o direito individual com responsabilidade. Na questão do tabaco, na questão da bebida, são assuntos polêmicos. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre jogo, é outro assunto polêmico, mas, sobretudo, é uma questão de responsabilidade individual. E nós não podemos deixar que a máquina pública e que o legislador faça esse tipo de invasão. Eu vou pedir um intervalo comercial. Eu queria falar agora, no próximo bloco, com relação ao momento olímpico, com a Copa do Mundo que nós tivemos e como o setor da gastronomia recebeu medalha de ouro durante as Olimpíadas. Mas intervalo comercial e voltamos com o programa Magnavita, direto do CRU, direto aqui do Oliver, esse complexo gastronômico de Brasília, pela sua TV Brasília, pela Rede TV. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Magnavita pela sua TV Brasília, Rede TV, um programa direto da capital federal, mas um programa, sobretudo, que está retratando hoje esse clima que faz de Brasília um dos maiores centros gastronômicos do país. Nós estamos gravando essa entrevista com o presidente nacional da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui no restaurante CRU, o irmão mais novo do Oliver, que faz um complexo gastronômico fantástico aqui no Clube de Golfe de Brasília. Eu deixei no final do último bloco para o Paulo Somussi uma questão relacionada à medalha de ouro que vocês receberam na Copa do Mundo, quando a gastronomia foi apontada para a análise dos visitantes internacionais durante a Copa, nas 12 cidades sedes, como um dos pontos altos da vivência da experiência brasileira. Não há dúvida, né, Magnavita, que nós temos uma das mais ricas e variadas gastronomias do mundo, né? E é especialmente quando você vai para o bar, né? Porque se a gastronomia brasileira ela é rica no restaurante, e principalmente quando você viaja pelo Brasil, ela reflete toda a nossa diversidade cultural, toda a nossa riqueza cultural. Quando você vai para o bar, então você encontra algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? A gastronomia de boteco, né? Nossas porções. Então, e esse ambiente, né, de misto de informal com qualidade e gastronomia, realmente conquistou o mundo, né? Só falta que mais gente venha ao Brasil, que a gente consiga expandir o número de visitantes. E com os produtos brasileiros, quer dizer, o pequi aqui da região do Centro-Oeste, a castanha da Amazonas, enfim, esse festival de cores e sabores que a Abrazel tem sido a grande promotora, né? A Abrazel foi, né, protagonista desde o início desse esforço de promover. Obviamente, muitos se juntaram a eles, né? Nós temos o sucesso aí do Alex Atala,
promovendo isso pelo mundo inteiro e outros tantos, né? Mas o fato é que em ingredientes e em modo de preparo, nós temos uma gastronomia sensacional, única no mundo. Pode passar pela França, pela China, por qualquer lugar do mundo. Em variedade, nunca vi nada igual. E a qualidade, não cabe a gente dizer que é boa, né? Quem está vendo e provando está adorando. Paulo, eu queria agradecer muito, eu queria finalizar com você com o ping-pong. Eu quero deixar um pedaço do programa ainda para mostrar aqui ao nosso telespectador, não só o cru, como também o Oliver. Mostrar, inclusive, bater um papo com o chefe e também com o Rodrigo, que é o nosso anfitrião. Mas eu queria finalizar fazendo rapidamente um bate-papo com você. Eu vou colocar algumas coisas e você vai me dizer o que vai vir à mente com relação ao que você pensa com relação a coisas. Por exemplo, presidente Dilma Rousseff, presidenta Dilma Rousseff. Corajosa. Uma mulher de fibra vivendo um momento difícil. Minas Gerais para você. Meu estado do coração. Correio Brasiliense e Estado de Minas, dois grandes jornais brasileiros. Parceiros de verdade. A Brasel 2016, em plena Olimpíada. Uma instituição que acredita no Brasil e quer ser protagonista da construção de uma cidade onde a gente possa viver com tranquilidade e andar a pé. Paulo Somusso, pelo próprio Paulo Somusso Júnior. Esperançoso. Crente no Brasil, em Deus e fiel aos amigos. Eu gostaria, como seu amigo e comprovando essa fidelidade que você tem, agradecer muito sua participação no nosso programa. O programa vai agora mergulhar aqui e mostrar ao telespectador o que é gastronomia de alto nível e, sobretudo, mostrar pessoas, gente que fazem de Brasília uma das cidades mais importantes do Brasil. Vamos conhecer agora os bastidores aqui do Cru, o irmão mais novo do Oliver e o próprio Oliver dessa visita que fazemos. Paulinho, muito obrigado. Obrigado. Vamos agora degustar e mergulhar nessa casa, encerrando o nosso programa Magnavita pela sua TV Brasília, Rede TV. Encerrando o programa Magnavita pela sua TV Brasília, Rede TV, eu vou conversar agora com Luiz Veronese e Veronese. Veronese em dose dupla e também dose dupla em termos de talento. Ele acaba de ser reconhecido pela revista Encontro, a publicação do Correio Brasiliense, como um dos grandes chefes de revelação de Brasília. Luiz, eu quero finalizar, é o primeiro papo de vários que vamos ter, mas me levando o telespectador a conhecer o irmão mais novo do Oliver, que é o Cru. Me explica um pouco o conceito desse restaurante. O irmãozinho siamês aqui do Oliver, né? É um restaurante com um conceito bem diferenciado. Diferente também do Oliver e dos outros restaurantes da cidade. A gente aqui trabalha com produtos muito frescos, com cocções a baixa temperatura, a gente tem um foco no ingrediente. Então, pelo próprio nome, que é bastante sugestivo, boa parte do nosso cardápio é realmente crua. A gente não foca só nisso também, a gente também serve pratos quentes, cozidos, sobremesas. Mas a ideia é, por exemplo, trazer os clássicos como o carpaccio italiano, o ceviche clássico peruano, o steak tartare francês e também umas adaptações desses pratos com o meu toque. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Eu falei que é a primeira de muitas conversas. Você é filho do Veronese, que está ligado à Câmara dos Deputados, trabalha com o Zequinha Sarney, uma pessoa que dispensa as apresentações de Brasília, mas você seguiu um voo próprio, né? Você foi na Europa, sofreu na mão do Atala, passou por todas as aprovações e depois você trabalhou em grandes restaurantes com estrela Michelin na Europa. Mas voltou à sua terra, né? Amor por Brasília? O plano sempre foi esse. Eu tive várias oportunidades muito boas e não deixei passar nenhuma. Eu tive, querendo ou não... Você tem 27 anos, metade da sua vida foi na Foi dentro da cozinha, né? Se não mais até. Assim, profissionalmente pode ter sido metade, mas por prazer, por hobby, eu acho que eu tenho a vida toda aí dentro da cozinha. Eu nem alcançava o fogão direito, já estava em cima do banquinho, mexendo panela com os meus pais. Mas tive a oportunidade... Mas paella em Brasília é com Veronese, né? Não, paella é com o Oliver fazer uma paella muito boa. Acho que o Rodrigo Freire hoje lá do Oliver já domina essa parte de paella. Meu pai também faz uma muito boa, isso sem dúvidas, e ele me ensinou muito do que eu sei hoje. Agora, a grande experiência que eu tive realmente, que mudou meu conceito, foi fora. Foi com Alex Atala, foi com Juan Maria Arzac, foi com Ferran Adrià, e também outros pela Inglaterra, pela Holanda.
Trabalhei também com o João Roca, no Celeste Can Roca, que atualmente é o melhor restaurante do mundo. Sim. Então, tive uma série de experiências que valeram muito a pena. E, sobretudo, optou por vir para Brasília, que é importante, e cumpre assim o programa Magnavita aquela missão, mostrar as pessoas e as ideias que fazem de Brasília uma cidade muitíssimo especial. Vamos conversar outras vezes, Maravilha. inclusive compartilhar esse conhecimento seu científico no futuro com os nossos telespectadores. Eu quero agradecer muito, parabéns pelo seu trabalho. Hoje foi um programa especial direto aqui do CRU, o irmão mais novo do Oliver, onde conversamos com o Paulo Sobusso Júnior, que é o presidente nacional da Brasel, que aliás é a mesma entidade que o Rodrigo, proprietário desse restaurante, preside aqui no Distrito Federal. Chegamos ao fim de mais um programa Magnavita, pela sua TV Brasília, pela Rede TV, um programa especial direto à nossa capital federal. Obrigado a você, Luiz, parabéns pelo seu trabalho e voltaremos a falar em breve. Maravilha.